uma figura interessante, cara. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma aula com um físico teórico que empreendeu e fez a Bright, que é uma das nossas patrocinadoras, para falar com vocês sobre a ciência por trás da fotobiomodulação e o uso dos fotossíntecos, que é uma coisa sensacional dessa estação que a gente tem aqui na parceria com o laser de alta, de baixa, pulsado, superpulsados, fotossíntecos. Vamos falar bastante sobre essa teoria da física, das ações subcelulares da fotobiomodulação. Marcelão, obrigado, tá? É 8 e 9 de setembro. Não é 8 e 9 de agosto. Que aproveita o feriado, é quarta, aí seria o curso quinta e sexta, você traz a família, aproveita a quarta, quinta e sexta, curte bem o sábado e domingo. Olá pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria começar agradecendo aqui essa oportunidade de vir falar para vocês. Eu sempre gosto muito de falar e divulgar a ciência da fotobiomodulação, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente está numa oportunidade que é um momento game changer, um momento para mudar a história das ciências médicas. E eu espero que nos próximos 30 minutos eu consiga convencê-los disso, para pelo menos atrair o interesse de vocês e seguramente despertar o interesse em fazer algumas perguntas aqui. Eu acho que essa apresentação é por si só interessante, mas o que vai ser mais interessante é justamente a interação com vocês, as perguntas. Então eu espero que a gente tenha bastante tempo para perguntas, bastante perguntas. Por fim, eu gostaria de também citar aqui com muita humildade que eu venho falar com vocês, como o Paulo comentou, eu sou o primeiro físico a vir falar aqui, talvez um dos poucos que não são médicos e vir falar aqui. Então eu trago um conhecimento que eu espero que seja complementar ao de vocês. Nunca substitutivo, nunca algo que é diferente, mas sempre complementar. Então eu espero, com muita humildade, poder trazer um conhecimento interessante aqui para vocês. Citando aqui inicialmente alguns dos nossos parceiros, né? A gente tem tanto parceiros na área clínica como o IDOC, como o Hospital das Clínicas, parceiros científicos como a FAPESP e parceiros de investimentos. Eu acho que muito se falou aqui sobre empreendedorismo, então acho que a Bright é um case interessante de empreendedorismo científico aqui no Brasil, que conseguiu fazer uma jornada com captação de investimentos e crescimento internacional. Eu acho que eu também fico à disposição de vocês falar um pouco sobre isso, caso vocês queiram. Por fim, eu queria começar contando um pouco da minha própria história. Como a gente falou aqui, eu sou físico de formação, então minha formação é em física teórica, eu estava muito bem com isso, até que, por um motivo pessoal, a minha avó, que estava com Alzheimer, teve um câncer, eu tive que escutar que era um câncer inoperável. Eu convivi muito os 3 últimos meses de vida dela com cuidados paliativos e eu fiquei chocado com o quão pouco de física havia na medicina. Então isso mudou minha cabeça e eu resolvi estudar física médica na USP e tive a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche na Harvard Medical School, onde eu consegui alguns resultados explicando o mecanismo de ação de fotobiomodulação para dor, que eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouco para vocês. Esse trabalho da minha tese recebeu o prêmio CAPES Melhores Teses. Eu fui convidado para escrever esse handbook mundial da área de fotobiomodulação, que o Paulo tem uma unidade dele. Eu tenho medo do Paulo dar para segurar a porta dele, porque é um calhamaço aí de 1 quilo de livros, mas que me deu muito orgulho, deu muito trabalho, mas muito orgulho também escrever. Por fim, a Bright, no final do ano passado, recebeu o prêmio de inovação da USP, né? E hoje, além da Bright, eu estou como pesquisador associado do IDOR e também da Universidade Federal do Ceará. Bom, então eu venho aqui, como eu disse, trazer um conhecimento
complementar ao de vocês. Acho que não vou chover muito no molhado, vocês todos sabem melhor do que eu o tamanho da dor crônica. Então a gente está falando de, no mínimo, 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo que sofrem com dor crônica, 14% desse total associado a questões, 14% de todas as pessoas, né, associadas a articulações ou então ao sistema músculo-esquelético. E a perda de função, a própria dor, causa um impacto trilionário no PIB do mundo. Porque aí a gente não tem que levar em conta apenas o que o paciente gasta ou as fontes pagadoras gastam com o tratamento, mas um gasto ainda pior, que é a saída dessas pessoas da produtividade, absenteísmo, aposentadorias. Então, a dor crônica, especificamente a dor crônica músculo-esquelética, é um dos maiores problemas da humanidade. Não é só um dos maiores problemas de saúde, é um dos maiores problemas da humanidade como um todo. E precisa ser resolvido e precisa ser atacado com todas as armas, né? Eu escutei aqui muito tiro de canhão, é o caldeirão de todas as terapias, e eu acredito que é muito isso. Precisa de um conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar, para atacar da melhor forma possível. Então, só no Brasil, e pegando especificamente osteoartrite, são 15 milhões de pessoas. E esses números são todos superlativos. Os medicamentos, como a gente sabe, como a gente discutiu ao longo dos últimos dias, por si só, eles não são a solução única e exclusiva. Eles causam dependência, eles têm um processo de adaptação a longo prazo, e apenas 1 a cada 4 pessoas no mundo tem acesso ao fármaco adequado. Quando digo isso, não quero dizer acesso a um analgésico, mas a gente tem uma miríade de analgésicos e muitas vezes a pessoa não tem um analgésico prescrito para ele da forma adequada. De qualquer forma, os procedimentos intervencionistas são onerosos e também 30% dos pacientes que vão para a intervenção cirúrgica por conta de dor continuam com dor após a intervenção. Os benefícios aos pacientes da fotobiomodulação, a gente tem aqui, vai ver mais detalhes, redução da dor e da inflamação, obviamente, melhora de amplitude de movimento, redução de dor em pacientes pós-operatórios e vários outros aqui. Dentre dessas evidências que a gente vai apresentar, eu estou fazendo uma introdução, mas daqui a pouco a gente vai em mais detalhes. A gente tem, por exemplo, impactos em biomarcadores. A gente está falando aqui de aumento de interleucinas anti-inflamatórias, aumento de dopamina, aumento de serotonina, beta-endorfina, ao mesmo tempo redução de interleucinas pró-inflamatórias e também redução de prostaglandina, que está intimamente associada à condução de dor. Além de questões como exames de qualidade de vida e também exames de imagem. Todos esses dados, todos esses benefícios e evidências clínicas que eu trouxe para vocês aqui, são embasados em pesquisa científica, duplo cego, randomizada, ou ainda em estudos de caso, ou em dados de vida real, como vai ser apresentado no final dessa apresentação aqui. E também uma série de pacientes que têm exames de imagem que comprovam os benefícios que foram gerados com os fotossíntecos. Por fim, tocando ainda no assunto de fotobiomodulação, eu coloquei esse slide agora de manhã. Eu vi que há muita discussão entre laser, LED, cluster de LEDs, etc. E o ponto que eu quero trazer é o seguinte: fotobiomodulação é um fenômeno natural que existe desde que existe luz de organismo vivo. A luz é absorvida por algum cromóforo e causa alguma mudança no organismo. Então isso não é nada antinatural. Pelo contrário, está acontecendo o tempo todo. Tem bilhões de reações fotoquímicas que estão acontecendo no nosso corpo nesse exato momento. O que a fotobiomodulação terapêutica faz é utilizar de fontes de luz artificiais e controladas para gerar de forma controlada esse fenômeno de fotobiomodulação e induzir efeitos que sejam terapêuticos. Isso pode ser feito com laser, com LED, com cluster de LEDs ou até mesmo com luz do sol. Eu sempre gosto de dizer que Niels Pinsen, um dos pais da fotobiomodulação contemporânea, ganhou um prêmio Nobel utilizando luz do sol. Então, a fonte de luz não importa muito, o que importa é que ela seja empregada na dosimetria adequada para elicitar os efeitos biológicos desejados, né? Bom, depois dessa introdução, eu divido essa apresentação em 4 partes, né?
A base científica da fotobiomodulação, os fotossêuticos, que é uma inovação voltada para os médicos, e por fim os resultados clínicos que nós já obtivemos. E aí a gente tem uma parte de perguntas que eu acho que tem tudo para ser o momento mais rico da nossa interação aqui. Então, por favor, guardem suas perguntas para que eu não fique com a cara de constrangido aqui na frente sem ter pergunta nenhuma. Então, o outro ponto importante também, aqui a gente vê esse QR Code, ele está em alguns outros slides também. Esse é um white paper que nós criamos especificamente para vocês, de fotossêuticos na ortopedia. Então, por favor, fiquem à vontade para escanear o QR Code e fazer o download. Deixa eu esperar um pouquinho aqui enquanto vocês escaneiam. Mas, de qualquer forma, quem não escanear agora, não se preocupe, no último slide também está lá. Bom, dentre os efeitos biológicos da fotobiomodulação, a gente tem efeitos que vão desde o nível de organela. Na verdade, eu queria dizer que são efeitos que vão desde o nível de molécula até o nível de organismo como um todo. Então, você tem aí a absorção da luz por um cromóforo, e por fim esse cromóforo, ou seja, uma molécula que absorve luz e gera uma reação fotoquímica diferente ou em concentração, em quantidade diferente do que acontece normalmente no corpo. Isso leva, por exemplo, ao aumento do ATP, ou seja, a moeda energética da célula. Com mais ATP disponível, as células conseguem trabalhar melhor. Há uma sinalização de óxido nítrico que é liberada, que faz com que esse efeito se propague para células e tecidos vizinhos. Por fim, a gente tem redução de inflamação, aceleração de regeneração, redução de dor a nível sistêmico. E há dois grandes problemas a serem entendidos para que você consiga fazer fotobiomodulação da forma adequada. E quando eu digo forma adequada, eu quero dizer de uma forma previsível, de uma forma prescritível, de uma forma que não seja simplesmente coloca uma luzinha ali e reza para dar certo. Porque isso não é sustentável, isso vai fazer com que fotobiomodulação nunca chegue a ser mainstream. E foi o que foi feito nos últimos 60 anos. Nos últimos 60 anos, há uma fonte de luz, coloca no local que está doendo, está inflamado e torce para dar certo. E é exatamente o que nós não queremos fazer e o que nós conseguimos evoluir e que eu vou apresentar na segunda parte dessa apresentação. Pois bem, desses dois problemas, a primeira parte é garantir que a luz chegue no alvo terapêutico que você queira. Então, a gente consegue ver aqui que, por exemplo, luz vermelha e infravermelha próxima penetra muito mais. E a segunda parte desse problema é garantir que a luz interaja com os cromóforos e gerem substâncias adequadas para o que você está buscando. Esse aqui é um exemplo entre dezenas, talvez centenas de mecanismos de ação a nível molecular que nós temos da fotobiomodulação, que é a luz ser absorvida no citocromo C oxidase, que é a quarta membrana do ciclo de Krebs, que fica na membrana interna das mitocôndrias, e é a reação uma das reações bioquímicas mais interessantes, mais importantes para os organismos vivos, são essas reações de produção de ATP. Então elas estão acontecendo trilhões de vezes por segundo no nosso corpo o tempo todo. O que nós conseguimos fazer com fotobiomodulação é aumentar o número dessas reações para aumentar a produção de ATP a cada segundo, a cada momento. Consequentemente, com mais ATP livre, o organismo consegue produzir mais substâncias endógenas que são benéficas. Ou seja, ao controlarmos a fotobiomodulação, o que nós estamos fazendo é achando uma forma de programar as células para que elas produzam seus próprios remédios. E como eu disse, essa é uma ciência muito nova, muito interessante e que a gente está arranhando a superfície do que pode ser feito. E eu acho que, por isso que eu comecei minha apresentação dizendo que nós estamos no momento game changer, porque nunca na história da humanidade tivemos capacidade, poder computacional para entender o que acontece da bioquímica no interior das células como nós temos hoje. Então, humanos associados a máquinas, a computadores muito potentes, conseguirão predizer o que acontece dado o estímulo correto. Então, o que nós estamos fazendo agora é descobrindo quais desses estímulos adequados
para induzir as reações fotoquímicas no interior das células. Bom, como eu comentei com vocês, aqui no citocromo C oxidase, a interação da luz com ele gera basicamente 3 efeitos de interação direta e mais um efeito de interação com a mitocôndria como um todo. Os efeitos da interação com o citocromo C oxidase são a regulação das espécies reativas de oxigênio, liberação de óxido nítrico, que em grandes quantidades é tóxico, mas em pequenas quantidades é um excelente sinalizador, até por conta dele ser muito leve e conseguir passar rapidamente de um tecido para o outro. E por fim, o aumento da produção de ATP, que gera energia disponível para a célula. A modulação do cálcio altera os canais iônicos nos neurônios e, consequentemente, permite alterações a nível neurológico, no sistema nervoso central e periférico, que são extremamente relevantes na modulação da dor. Bom, por fim, para entender como a luz penetra, e aí aqui eu dei um passinho para trás, existem equações físicas que são implementadas em simulações computacionais que são extremamente complexas, mas que a base delas é justamente o seguinte: cada tecido biológico do nosso corpo, ele tem um coeficiente de absorção, um coeficiente de espalhamento, um índice de refração e um coeficiente de anisotropia, que são diferentes. Com esses 4 números você consegue simular qualquer tecido biológico, qualquer pele, com qualquer cor, com qualquer grau de hidratação. Então, o que nós fazemos é gerar simulações computacionais que repetem isso milhões de vezes. E nós tiramos a média para descobrir quanto de luz chega no alvo terapêutico. Sabendo exatamente quanta luz chega no alvo terapêutico, nós conseguimos replicar isso independente da cor da pele do paciente, independente da camada de tecido adiposo que esse paciente tenha, ou seja, a gente faz com que a dose de fotobiomodulação, a dose interna, seja o que é replicado, e não simplesmente o parâmetro externo. Então, esse é um grande diferencial, porque isso permite a previsibilidade. Dado o fato de que você está entregando a mesma quantidade de luz no mesmo tecido biológico, nas mesmas situações, e você tem um efeito analgésico, por exemplo, você sempre vai ter esse efeito analgésico se você entregar essa mesma quantidade. Mas para entregar essa mesma quantidade, você tem que mudar os parâmetros externos, como, por exemplo, potência, tempo de radiação, às vezes até mesmo a área que está sendo irradiada. Bom, e aí é exatamente isso que nós chamamos de fotocêuticos, que é basicamente uma forma de fazer fotobiomodulação com uma tecnologia que permite essa quantificação que eu descrevi agora há pouco, para sempre replicar a mesma dose interna que foi descoberta, que foi campeã. Então, analogamente, é como se um fotocêutico fosse um princípio ativo de um fármaco. Sendo que para você elicitar esse mesmo princípio ativo, você precisa repetir essa mesma quantidade de luz depositada no mesmo alvo. Bom, o paper seminal desse conceito foi publicado por mim, decorrente do trabalho que eu fiz na Harvard Medical School, e é um paper pré-clínico, né, onde eu tive a participação de vários colegas dos Estados Unidos, Europa, Japão, Brasil. Então foi um paper muito relevante para a área. Eu queria contar aqui muito brevemente essa história. Eu acho que casa muito com o que a gente tem visto nos últimos dias, que a questão de fazer apesar das dificuldades, né? Então, existe o teste que a gente fazia com filamentos Von Frey. É um teste que simplesmente você, de uma forma muito simples, você espeta a pata do camundongo até que ele faça um movimento involuntário chamado flint. Então, existe filamentos Von Frey comerciais, mas que na época não tinha os recursos para adquiri-los. Então, eu fiz um com palito de picolé e linha de pesca. E hoje, por incrível que pareça, por apenas $5. E hoje esse é meu paper mais baixado, porque aí depois eu escrevi como fazer isso. Então, assim, a gente tem que fazer, independente se as condições são favoráveis, excelente, vamos lá. Mas se não são favoráveis, nós temos que dar o nosso jeito e torná-las favoráveis. Pois bem, nesse modelo animal, aqui falando só de algum exemplo, aplicando um fotocêutico transcranianamente no camundongo,
e avaliando vários tipos de dor, como dor provocada por frio, por calor, por inflamação, por pressão, e a gente conseguiu ver com muita clareza, a partir de imunohistoquímica, o aumento da quantidade de ATP, seguida da liberação de analgésicos endógenos, seguida de uma redução de glutamato, que é um condutor, um neurotransmissor da dor. E o comportamento do animal, a gente conseguiu ver aqui em preto é o grupo controle, que não recebeu o fotossêutico, em azul o grupo que recebeu o fotossêutico, e nós vemos um aumento de 3 a 4 vezes no limiar de dor. Ou seja, precisava utilizar uma força 4 vezes maior para que o camundongo começasse a sentir dor. E também, extremamente importante, que outros testes, né, como placa fria, ponte radiante de calor, e sempre aumentou o tempo de latência, ou seja, o camundongo aguentava mais tempo com o estímulo nociceptivo. E aqui embaixo a gente tem o tempo que ele passa com a pata levantada após a injeção de uma substância inflamatória na pata dele. E a gente vê que o grupo que recebeu o fotossêutico diminuiu muito o tempo que ele passa com a pata levantada, ou seja, ele não sentia tanta dor e continuava andando, mesmo com a substância inflamatória ter sido inoculada na pata dele. Por fim, marcadores aqui, que eu quero destacar aqui o glutamato, que a gente tem uma redução, e também o ATP, no qual a gente teve um aumento de 90% na quantidade de ATP livre, ou seja, muito mais ATP disponível para que a célula produzisse seus remédios endógenos. Também aqui, esses dados foram retirados a partir da quantificação dessas imagens de imunohistoquímica, e aqui, com essa imagem, a gente consegue ver em larguíssima escala que não houve nenhum dano neurológico tecidual aos camundongos devido à aplicação transcraniana do fotossêutico. Por fim, o fotossêutico ele é considerado por nós como uma tecnologia que evolui a utilização da fotobiomodulação, justamente, principalmente focada em alívios de dores, justamente por conseguir essa padronização sem a necessidade de um conhecimento prévio do operador lá na ponta. Então, o operador ele imputa alguns dados de características do paciente e toda a computação é feita na nuvem para que gere os fotossêuticos mais adequados, mais customizados, e com a dose customizada para uma doença e personalizada para aquele paciente específico. Por fim, essa plataforma permite que, a partir do celular, acesse uma loja virtual com vários fotossêuticos destinados a cada uma das aplicações. Desse celular passa por Bluetooth para o equipamento e, por fim, é aplicado. Essa reta final de aplicação pode ser feita por um profissional menos qualificado, porque é uma questão de posicionamento e aplicação. Mas a prescrição ela é feita por médicos, porque é extremamente necessário um diagnóstico bem feito. E os mecanismos de ação, como a gente comentou lá atrás, a partir... Agora eu quero me alongar talvez um pouco aqui, pedindo a atenção de vocês, porque há sempre uma dúvida quando a gente fala, né? Aumentou o ATP, e aí vem aquele grande e daí? E daí? Muitas vezes você está falando com um cientista, com um médico que estuda fotobiomodulação, e ele diz, aumentou o ATP e as coisas se resolvem. Mas há toda uma cascata de eventos que são extremamente importantes, extremamente complexos, necessitam uma bioquímica muito acurada para se entender, que na verdade esse aumento de ATP propicia que uma série de substâncias, como serotoninas, fatores de crescimento, elas são altamente consumidoras de ATP para serem formadas, para serem sintetizadas naturalmente no nosso corpo. O que acontece é que, geralmente, o nosso corpo ele já trabalha no limite ótimo. Então, ele não tem ATP sobrando para fazer essa quantidade adicional dessas substâncias. E o processo de fotobiomodulação, principalmente feito pela tecnologia de fotossêuticos, permite que esse ATP livre possa ser usado pelas células, aumentando a proliferação celular, diminuindo o estresse oxidativo, formando novas estruturas e com algumas mudanças morfológicas em neurônios que permitem o bloqueio da condução de neurotransmissores até a fenda sináptica e, consequentemente, redução da quantidade de potenciais de ação que são levados do sistema nervoso periférico para o central, e a melhora da microcirculação
permite não apenas uma maior oxigenação daquela região, mas até um efeito sinérgico com outros tratamentos, inclusive tratamentos farmacológicos ou tratamentos com ácido hialurônico, como foi falado mais cedo, por aumentar a microcirculação local e a deposição até de fármacos também. Por fim, a produção de fibroblásticos ajuda na cicatrização. Então, a gente tem aqui, com uma única técnica, um efeito que é ao mesmo tempo analgésico, anti-inflamatório, promotor de microcirculação, promotor de regeneração tecidual. E essa questão de como é feita de forma automática a dosimetria, ela simplesmente leva em consideração variáveis físicas e variáveis clínicas que são automaticamente computadas dentro de um único fotossêutico, e essa automatização permite com que um médico, um profissional de saúde, não precise se dedicar durante 10, 20 anos para ser altamente experiente em fotodeambulação e comece a trabalhar com efeitos previsíveis e prescritíveis. Então, os fotossêuticos é uma forma pioneira de fazer protocolos com esses parâmetros de dosagem de luz, e essa abordagem multifatorial, multidisciplinar, é o que permitiu com que esse conhecimento de física fosse transportado para a física computacional e, por fim, gerando efeitos terapêuticos que são previsíveis e a partir de poucos índices, como poucas características como a patologia, como o gênero, a idade, índice de massa corpórea, a escala de Fitzpatrick da cor da pele e também um report subjetivo da dor do próprio paciente, permite criar esses fotossêuticos de forma customizada e personalizada. Tudo que eu falei e que eu vou falar agora é baseado em artigos científicos do nosso time, que vão desde a física básica, passando pela biologia em estudos pré-clínicos, até estudos piloto aqui em pós-operatório, por exemplo, estudos de caso, clinical trials, e então clinical trial com um paciente que estava na fila cirúrgica que a gente conseguiu retirar da fila cirúrgica, alguns dados de vida real. Então tudo isso compõe um arsenal de científico que foi desenvolvido, né? Esse dashboard aqui é um painel que é possível ficar disponível para o médico, para quem tem acesso ao paciente. Aqui vocês podem ver que esses dados vão até fevereiro e a gente já tinha mais de 17 mil doses aplicadas, hoje a gente passou de 20 mil, e queria chamar a atenção também para que a efetividade, né, de uma redução de 50% da dor, e que uma redução, que isso aqui são dados pegando todos os pacientes. E esses dados ainda são muito melhores hoje do que eram no passado, porque a gente está sempre otimizando. E ainda assim, a gente tem uma redução de cerca de 50% na intensidade da dor, considerando apenas esse uso, né? Sem considerar, por exemplo, como vocês brincaram aqui, o caldeirão de doses, né? O caldeirão de terapias. Por fim, aqui, só considerando os dados de um único plano de saúde parceiro nosso, que aplicou quase 1.000 doses em 87 pacientes, e a gente também teve redução maior do que 60%, então isso considerando um único plano de saúde parceiro nosso. E então aqui o importante também é a caracterização da idade, do sexo, do índice de massa corpórea. Todos esses dados permitem uma melhora no planejamento do próprio médico, da própria clínica e hospital. Então, para quem também está envolvido com a administração hospitalar, só esses dados já valem ouro para se precaver e conseguir criar novas políticas internas. Por fim, esse estudo aqui da customização da dor foi um dos primeiros estudos que nós fizemos, e já em 2 semanas, aqui no Hospital das Clínicas da USP, já em 2 semanas a gente conseguiu mostrar que o grupo tratamento ficou diferente do grupo placebo, e isso se manteve por 6 semanas após o tratamento. Então, mostrando o efeito muito pronunciado. Aqui também, que a gente também viu essa diferença em câmera termográfica. E outra coisa extremamente importante, diferença até no exame de sangue e no exame de urina, mostrando aqui as alterações em marcadores de substâncias inflamatórias, anti-inflamatórias. Os fotossêuticos também são usados para pós-operatório.
pós-operatório. A gente também tem o tratamento aqui pré-operatório, no sentido de conseguir. Isso aqui foi um estudo que a gente fez também com a Intermédica Notre Dame, do qual a gente conseguiu ter aqui, em termos de idas ao pronto-socorro, né, cerca de uma média de 5 idas ao pronto-socorro por semana, e caiu para 0, né, o verdinho aqui do lado esquerdo é nenhuma vez, e indicações cirúrgicas que a gente tinha muitas indicações cirúrgicas e caiu para apenas uma potencial indicação cirúrgica. Então, esse estudo foi feito completamente pela Intermédica Notre Dame, para a gente foi extremamente importante, porque serviu de base para uma atuação B2B, né, uma atuação business to business, com outras fontes pagadoras. E aqui o estudo que foi apresentado semana passada pela Nathalie no Congresso Brasileiro de Dor, no qual a gente tem aqui osteoartrite de joelho, lombocetalgia, e são dados de vida real. Isso aqui é muito importante dizer, porque são dados muito, muito bons, e não são dados assim, isso aqui é um ensaio clínico, tudo controlado. Não, isso aqui são dos médicos, que são nossos clientes. Obviamente a gente tem acesso ao banco de dados todo fechado, isso tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem tudo isso anonimizado, mas a gente consegue ver a eficácia do tratamento aí, por exemplo, osteoartrite de joelho, para quem foi 2 vezes por semana, que é o que é preconizado, 100% de efetividade, 100% de melhora. E aqui embaixo, né, desse outro gráfico, cada um dos pacientes também houve melhora, né, de qualidade de vida, nos indicadores de qualidade de vida. Em lombocetalgia, a gente tem aqui uma efetividade de 90%, mesmo considerando aqui que a gente pode ver no outro gráfico de pizza, que a maioria das pessoas foram apenas 1 vez por semana, e obviamente quem foi 2 deve ter tido resultados melhores ainda. Por fim, para concluir, os benefícios e vantagens dos fotossêuticos são uma terapia customizada, que possibilita tratamento prolongado de dor crônica, e eles, entre todos os outros benefícios para o paciente, também é importante aqui adicionar os benefícios para o médico. É uma forma de interação com o médico, no qual ele se empodera do tratamento. Então, os fotossêuticos abrem uma possibilidade, inclusive, dos médicos participarem da cocriação de novos fotossêuticos, né? Customização de protocolos, então, e obviamente gerar propriedade intelectual em cima disso. Bom, são muitas as novidades, são muitas as possibilidades, então justamente por isso, com uma generosidade incrível, o Dr. Paulo e o Simpen nos convidou a criar um curso Simpen de fotossêuticos na medicina da dor, que vai ser ofertado no 2º semestre desse ano. Eu sou muito grato pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, e mais grato ainda pela oportunidade de coordenar esse curso junto com o Paulo, porque aqui vocês podem ter percebido que eu falei correndo, porque enfim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês e o tempo é relativamente curto, e eu também quero muito ouvir as perguntas de vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção, e eu fico aqui para as perguntas. Obrigado. Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Por favor. Qual é a média de utilização do tratamento? Quantas vezes eu preciso repetir, com qual intervalo e por que motivo? Porque assim, não apenas qual é o protocolo é esse, né? Mas por que o protocolo é esse? Perfeito. E aí a explicação também vai a nível molecular até o nível clínico, digamos assim. O que acontece, como eu comentei com vocês, a gente